Torcedor, mais uma vitória, classificação da seleção brasileira, 2-1, jogo difícil contra o Japão, mas nós temos um dos melhores treinadores de todos os tempos no banco, que se chama Ancelotti. O cara é um gênio, é o que eu estou falando em todos os vídeos. O cara é muito diferente quando você tem um treinador no banco, um cara que você sabe que vai mudar a situação de jogo, ele vai pensar numa situação, vai fazer coisas que a gente não quer que faça, mas ele sabe que é o melhor para o time, como deixar o Casemiro, como deixar o Danilo já amarelado, e os caras simplesmente destruíram no segundo tempo, não parecia nada do que jogou no primeiro tempo. Então foi uma baita apresentação da seleção no segundo tempo. O primeiro tempo, infelizmente, foi bem abaixo, e eu fiquei com muito medo de a gente não conseguir tirar o resultado, mas eu sempre, depois que ele entrou em 1-0, né, o primeiro tempo 1-0, eu falei, cara, a gente tem um treinador, então eu tenho certeza que ele daria um jeito ali no banco, assim como fez muitas vezes no Real Madrid, que foi o último clube dele, que o time estava horrível no primeiro e ele arrumou. Então, cara, a gente tem treinador, então isso me dá uma expectativa muito maior do que se a gente tivesse qualquer técnico ali no banco, tá bom? Vamos falar um pouquinho do jogo. O primeiro tempo, cara, foi muito difícil. O time do Japão é muito bom, a seleção é uma seleção, cara, muito fechado. Os caras taticamente são muito aplicados. Não tem nenhum craque, não tem nenhum cara diferenciado ali que você vê que não tem, mas tem jogadores muito bem taticamente. Tem um centroavante deles até que é bonzinho ali, mas eu acho que tecnicamente são jogadores um pouquinho abaixo, mas, cara, taticamente os caras são perfeitos, são muito aplicados. O japonês geralmente é assim, né? O japonês tem essa tendência de ser mais organizado, mais centrado, eles entendem tecnicamente, taticamente tudo, então fazer esse futebol só ajuda. E acredito que o Brasil teve um teste de fogo gigantesco. Então o primeiro tempo foi muito difícil, aí num erro do Danilo, Casemiro com uma feijoada, não conseguiu acompanhar o meio-campista deles, e o Alisson com aquele bracinho dele que não estica. Infelizmente tomamos o primeiro gol, e a partir daí fiquei com medo, não sei vocês, mas cara, tava muito apreensivo. Se a gente tomasse talvez mais um gol ficaria muito difícil, mas o Brasil conseguiu segurar as pontas. Eu acho que ainda conseguiu algumas oportunidades com o Vini, com o Bruno Guimarães, e acabou o goleiro deles também fazendo algumas defesas, né? Baita goleiro do Japão. E fomos pro segundo tempo. Cara, nada melhor que um treinador, porque o cara deu pra ver que mexeu com o brio, fez uma alteração certeira, que foi tirar o Paquetá, que tava, mesmo que ele tava desgastado ou tava, machucou, né, mas cara, tava muito mal, assim como ele tá fazendo uma Copa. Ele jogou só um jogo bom, né, o segundo jogo contra o Haiti, eu acho que ele jogou bem, de resto, cara, tá terrível o Paquetá. E eu acho que ele fez uma alteração certeira colocando o Hendrick, cara. A gente precisa de um centroavante. O Matheus Cunha não é um centroavante, ele é um meio atacante, o Matheus Cunha, que ele faz muito bem a função. E eu acho que com o Hendrick ali entre os zagueiros, cara, facilitou 1000% a vida do Vini, a vida do próprio Matheus Cunha, a vida do Ryan. Então eu acho que facilitou o Casemiro também ficou mais à vontade de fazer lançamento, de ficar entre as linhas. Então, cara, facilitou 1000%. Eu acho que provavelmente, mesmo com o Paquetá se recuperando, o Paquetá não volta mais no próximo jogo. Cara, se voltar também, enfim. Mas acredito que o Hendrick deu outra dinâmica, cara, ele jogou muito bem. E a partir daí, cara, a gente dominou o segundo tempo. O Japão não teve oportunidade, teve uma outra contra-ataque ali, mas depois do primeiro gol ali do Casemiro, que se redimiu, né, pelo primeiro tempo terrível que ele fez. O Gabriel Magalhães jogou certinho de cabeça, o Casemiro, golaço. E a partir dali só deu Brasil, cara. Brasil. A gente sabia que em algum momento o Brasil ia fazer o gol, até que ele coloca o Martinelli, surpresa pra todo mundo também. Quando o Martinelli entrou, todo mundo falou, meu Deus do céu, a gente falou, não faz isso não. Tem o Neymar, tem Danilo, tem o Ederson, tem um monte de jogador, coloca outro, não sei, enfim. Ele bancou o Martinelli de meio campista, cara, entrou e mudou mais ainda o jogo, deu mais dinâmico no meio de campo, acelerou o jogo em vários momentos, apareceu como opção de ponta, de ataque. Então o Martinelli entrou muito bem, não só pelo gol, tá, mas entrou muito bem no jogo, o Martinelli. E, cara, e os deuses do futebol nos abraçou, porque naquele passe do Bruno Guimarães, que jogador Bruno Guimarães, hein? Meu Deus, que meio campista sensacional, cara, ele com camisa ali, 8, 10 ali, sensacional. Ele achou uma bola, ele podia ter chutado, feito qualquer coisa mais inteligente que era, tocou com o Martinelli fez aquele golaço, e no último minuto. Então, cara, aquela vitória que a gente fala, meu, chegamos de vez e segura o Brasil, só a gente quer penta. Então, todos os métodos do Ancelotti, ele que fez as substituições corretas, bancou o jogador que era para ter saído, que era o Danilo, e o Casemiro tá fazendo uma partida terrível, mas bancou os dois, e os dois terminaram super bem a partida, cara. O Casemiro só saiu porque cansou, talvez tenha machucado, mas o Fabinho entrou também super bem. Então, cara, méritos dessa vitória. Lógico que quem faz o gol tem mérito, mas o Ancelotti com as substituições e bancar jogadores que a gente queria que saísse, ficava muito mal, que deu a volta por cima no segundo tempo. Isso é coisa de técnico que é gênio, né? Então,
Como é bom ter treinador, né? Cara, é muito diferente. Os caras escutam, né? Você vê, já fiz alguns vídeos disso, né? Você vê quando ele reúne o pessoal ali na pausa para hidratação, o pessoal escuta ele, para, a pessoa olha ele. Muitas vezes você vê aqui no Brasil, ou até em outras seleções, os caras nem ligam, né? Às vezes o treinador tá falando, quer tomar uma água, quer sentar, os caras param tudo que tá fazendo para escutar o Ancelotti, porque o cara é diferenciado, cara. Então, cara, excelente. Uma ótima vitória do Brasil. Pro próximo jogo eu faria algumas substituições sim, começando pelo gol. Não confio no Alisson, aquela bola é defensável sim. Ele não passa segurança nenhuma. Teve um lance lá que o cara chutou, a bola bateu no pé dele e foi pra frente. Então ele não passa confiança nenhuma para mim. O Alisson já começaria nessa mudança, colocaria o Everton, como já falei algumas vezes aqui. A linha de zaga pra mim, cara, não tem o que fazer. Eu acho que talvez se o Danilo cansar, colocar o Ibanez ali. O Douglas também tá fazendo, cara, calou minha boca, fazendo uma excelente Copa do Mundo. Tá sendo um ótimo lateral esquerdo. A dupla de zaga é excelente. O meio de campo eu mudaria já no próximo jogo pra mim. Eu acho que, cara, depende do Casemiro como tiver, mas eu ainda voltaria com o Fabinho, mesmo ele tendo feito um excelente segundo tempo. Voltaria com o Fabinho e o Douglas, cara. O Douglas, eu acho que não sei o Douglas, ou o Danilo. Pra mim, eu acho que tem uma vaga na seleção, cara. Ele é um cara que ele consegue desarmar, mas caso ele não vá tirar o Paquetá, ou caso ele vá tirar o Paquetá, eu ainda preferiria o Neymar, tá? Então, eu formaria um time com Bruno Guimarães, porque dependendo da seleção que vem vai ser complicado. Então, Bruno Guimarães, tiraria o Paquetá, né? Colocaria o Bruno Guimarães, o Casemiro ou o Fabinho, o Neymar centralizado e colocaria o Matheus Cunha de centroavante, ou trocaria o Matheus Cunha pelo Henrique, porque não tem como, cara. Eu acho que o Neymar, pra mim, tem que voltar pro próximo jogo, ele estando bem, já que ele entrou nesse jogo, ele estando bem fisicamente, eu acho que é um cara que é muito diferenciado. Tá faltando um passe mais ali, tá faltando um cara mais pra pensar, um camisa 10 mesmo tá faltando na seleção, e acredito que com ele, com o Ryan numa ponta, o Vini na outra, e o Henrique centralizado ficaria sensacional. Eu acho que é difícil, tá? Eu acho que ele vai manter essa escalação. Talvez só altere só o Paquetá, talvez coloque o Endrick mesmo, coloque um outro jogador de meio de campo, mas eu acho muito difícil ele mudar. Mas, cara, temos um gênio. Eu não vou discutir com o gênio mais, porque mesmo se o caso der errado, não vou vir aqui no próximo dia xingando o cara, longe disso. Pra mim, hoje tem treinador. Tomara que ele fique pro próximo ciclo, porque se tem um cara que pode dar um título, ou ele é o Guardiola. Então, como a gente tem ele hoje em dia, é ele que vai dar o título pra gente, que eu acredito que vai ser nessa Copa ainda, viu? Anota. Pra mim, cara, a seleção tá ótima, vamos continuar torcendo, porque coisas boas vão vir. E pra mim, eu acho que o grande destaque do time, eu gostei muito da atuação do Bruno Guimarães, eu acho que tá sendo um grande destaque, além do Vini na seleção. O Vini também jogou super bem hoje, eu acredito que o Bruno Guimarães pra mim foi o grande diferencial hoje. E, cara, um grande maestro ali do meio de campo, dominou tanto na volância quanto armando o jogo. Escanteios também muito bom, faltas muito boa. Cara, atuação muito sensacional do Bruno Guimarães, cara, com grande atuação do Vini e do Ryan. E o Henrique entrou super bem. Eu acho que o Ryan também, cara, 18 anos, 19 anos, eu acho, né? Pra mim vai ser o futuro craque da seleção, o Ryan. O Ryan já mostrou muita coisa aí já. É um excelente ponta. Eu acho muito difícil ele também ficar no time que ele tá. Um cara que lembra muito o Adriano Imperador quando tava começo de carreira. Então é um cara, só falta chutar mais pro gol, ter mais confiança, né? Mas eu acho que isso é normal, que ele é muito novo. Então, graças a Deus, temos uma seleção confiável, temos um treinador confiável. E bora pra esse Hexa, que eu acredito muito nesse Hexa. Pra vocês aí, diz agora quem vocês acham que foi o grande jogador da seleção, quem decepcionou vocês, vocês acham que tem que alterar a seleção alguma coisa, ou deixar do jeito que tá aí, caso todos os jogadores sejam 100%. Diz aí nos comentários, curte, comenta, compartilha e vai Brasil, cara. Quem tá torcendo contra, meus pêsames, porque o Brasil vai ser Hexa campeão. Fechou? Tamo junto.